Uma boa noite para quem nos acompanha nesta quarta-feira, dia 28 de maio. Eu sou Isabela Melano e agora você confere os destaques do Poder Judiciário Nacional. Supremo Tribunal Federal limita a duração de diretórios provisórios partidários. Ministro Luiz Roberto Barroso. Então, ficou a cláusula. Estabelecer que as comissões provisórias devem ser substituídas por órgãos permanentes com eleições periódicas dentro do prazo máximo de vigência, sob pena de, não o fazendo, ficar suspenso o direito de recebimento pelo partido político. STF mantém exigência de curso superior completo para o cargo técnico do Ministério Público da União. Superior Tribunal de Justiça entende que o prazo de 30 dias para o reparo de produto defeituoso não afeta o direito de ressarcimento. Virgínia Alves. Segundo a decisão, o prazo de 30 dias vale para a troca do produto ou devolução do valor, mas não afasta o direito à indenização quando há prejuízo comprovado. E ainda, diagnóstico da Estratégia Nacional aponta o uso da inteligência artificial na Justiça como novo desafio. Agora são 6h15 e o Radar da Justiça começou. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. Hoje, o Supremo Tribunal Federal decidiu em sessão plenária que órgãos partidários provisórios poderão funcionar por, no máximo, 4 anos. Após esse prazo, eles devem ser substituídos por órgãos permanentes, sob pena de suspensão do repasse de recursos dos fundos partidário e eleitoral ao respectivo partido. A decisão foi unânime e julgou procedente em parte o pedido para dar interpretação conforme a Constituição à expressão, abre aspas, duração de seus órgãos provisórios, fecha aspas, que consta no parágrafo 1, artigo 17 da Constituição Federal. Vamos ouvir um trecho da decisão proferida pelo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. Então, ficou a cláusula. Estabelecer que as comissões provisórias devem ser substituídas por órgãos permanentes com eleições periódicas dentro do prazo máximo de vigência, sob pena de, não o fazendo, ficar suspenso o direito de recebimento pelo partido político dos fundos partidário e eleitoral, quando seja o caso, vírgula, até a regularização, vírgula, sem possibilidade de pleitear valores retroativos. O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente em parte o pedido, fixando interpretação conforme a Constituição da expressão duração de seus órgãos provisórios para, 2 pontos, definir que os órgãos partidários, estabelecer que as comissões provisórias, também por unanimidade, determinou-se a modulação da decisão para que produza efeitos a partir da data da publicação da ata da sessão de julgamento. Os ministros acolheram a proposta de tese apresentada pelo ministro Flávio Dino com sugestões dos demais integrantes da Corte. O julgamento teve início no plenário virtual, ocasião em que a maioria do STF havia acompanhado o voto do relator, ministro Luiz Fux. Naquele momento, entendeu-se que a autonomia partidária na definição do prazo de duração dos diretórios provisórios deveria observar princípios democrático e republicano, assegurando a alternância de poder. Porém, sem fixar um limite de tempo. Posteriormente, pedido de destaque formulado pelo ministro Gilmar Mendes levou o caso ao plenário físico, resultando na decisão de hoje, desta quarta-feira, que estabelece um marco temporal claro de 4 anos e vincula o repasse de verbas públicas ao cumprimento da regra. E o STJ determina que prazo de 30 dias para reparo de produto defeituoso não afeta o direito ao ressarcimento integral de danos materiais. Virgínia Alves é quem traz as informações. O consumidor que tem prejuízo por causa de um produto defeituoso pode exigir o ressarcimento integral dos danos materiais, mesmo que o conserto ainda esteja dentro do prazo de 30 dias previsto no Código de Defesa do Consumidor. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, que avaliou um caso em que uma empresa teve perdas financeiras e operacionais após comprar um equipamento industrial com defeito. Mesmo com as tentativas de reparo, o problema não foi resolvido. Segundo a decisão, o prazo de 30 dias vale para a troca do produto ou devolução do valor, mas não afasta o direito à indenização
reparação quando há prejuízo comprovado. A reparação integral é um direito garantido por lei. Da agência Rádio Web, Virgínia Alves. A seguir, no Radar da Justiça, o uso da inteligência artificial é apontado como desafio no Judiciário. E ainda abertas as inscrições para a segunda edição do Prêmio Inovação do Poder Judiciário. São 6h19. Voltamos já. Radar da Justiça. STF mantém exigência de nível superior para cargo de técnico do Ministério Público da União. Confira os detalhes com a repórter Carolina Cassola. O Supremo Tribunal Federal manteve a exigência de curso superior completo para o cargo de técnico do Ministério Público da União. A decisão foi tomada na sessão virtual, encerrada em 23 de maio, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 7710, proposta pela Procuradoria-Geral da República. Na ação, a PGR questionava dispositivos da Lei 14.591, de 2023, inseridos por emendas parlamentares que elevaram de nível médio para superior o requisito de escolaridade para ingresso nos cargos de técnico do MPU. O argumento era de que a medida teria avançado em matéria de iniciativa do chefe do Ministério Público e não estaria em conformidade com o tema da proposição original. De acordo com o entendimento do relator, ministro Dias Toffoli, a exigência de nível superior para o cargo de técnico apenas alçou o status de determinados cargos do quadro funcional do MPU, sem desfigurar o projeto de lei original proposto pelo Procurador-Geral da República. Toffoli ponderou que a medida tem pertinência temática com o projeto, não gera impacto orçamentário direto na União e está dentro dos limites constitucionais. Nesse sentido, ressaltou a consonância com o interesse público ao buscar o aperfeiçoamento da qualificação técnica dos servidores. Da agência Rádio Web, Carolina Cassola. Estão abertas até o dia 30 de junho as inscrições para a segunda edição do Prêmio Inovação do Poder Judiciário, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. A premiação tem por finalidade reconhecer, valorizar e estimular soluções inovadoras e com resultados comprovados para os desafios enfrentados pela justiça brasileira. A iniciativa busca promover a disseminação de boas práticas e incentivar a criatividade nos diversos órgãos do Poder Judiciário, dando visibilidade às pessoas que idealizam e implementam essas transformações. O prêmio vai dar destaque a 3 categorias: gestão judicial inovadora, tecnologia judicial inovadora e serviços judiciários inovadores para os usuários. O envio das iniciativas para a disputa do prêmio deve ser feito por meio de formulário disponível na página de inscrições que está no portal cnj.jus.br. O Comitê do Prêmio Inovação do Poder Judiciário vai ser responsável por gerenciar as etapas da premiação, que consistem em aprovar as inscrições, avaliar as práticas inscritas e depois deliberar sobre eventuais recursos e hipóteses não previstas em regulamento. Para a avaliação, os integrantes da comissão vão considerar critérios como complexidade do desafio a ser solucionado, o processo de inovação, o uso eficiente de recursos, bem como a adoção de parcerias e participação de usuárias e usuários, os resultados previstos e, por fim, o grau de replicabilidade desta inovação. Agora são 6h23 e a gente segue falando, mas agora trazendo o uso da inteligência artificial na justiça. Ele tem sido apontado como um desafio, principalmente no diagnóstico da estratégia nacional. Quem traz as informações é a repórter Adriana Mesquita. O diagnóstico da Estratégia Nacional 2021-2026 apontou o uso da inteligência artificial como um novo desafio para os integrantes da Justiça brasileira. O documento foi discutido pelo Comitê Gestor Nacional da Rede de Governança de 2025 durante a segunda reunião do ano do colegiado no último dia 22. Para o secretário de Estratégias e Projetos do Conselho Nacional de Justiça, Gabriel Matos,
fatos, o uso da tecnologia ajuda a justiça a atingir da melhor forma os objetivos. Por isso, o uso da inteligência artificial precisa estar na estratégia. A Estratégia Nacional é elaborada por um período de 6 anos e traz à missão a visão, os macrodesafios e os respectivos indicadores de desempenho. Entre os desafios apontados no questionário que embasou o levantamento estão também a ampliação do acesso à justiça aos mais vulneráveis, a valorização de magistrados e servidores e as restrições orçamentárias e de recursos humanos. O acesso ao atual diagnóstico da Estratégia Nacional pode ser feito pelo site cnj.jus.br. Da agência Rádio Web, Adriana Mesquita. No próximo bloco, que é destaque nos tribunais brasileiros. Radar da Justiça. 6h26, agora vamos aos destaques das cortes do Brasil. Goiás registra mais de 35 mil serviços e atendimentos sociais realizados. Mércia Lívia. Goiás alcançou a 3ª posição no ranking nacional em solicitações de certidões de nascimento e casamento e teve mais de 35 mil serviços e atendimentos de cunho social realizados, com quase 22 mil pedidos para emissão de certidões. Tudo na 3ª edição da Semana Nacional do Registro Civil, segundo o relatório final da Corregedoria do Foro Extrajudicial de Goiás e os dados estatísticos do painel do Operador Nacional do Registro Civil do Brasil. Justiça Itinerante promove 95 audiências e celebra 33 acordos. Sandra Pedrosa. O Tribunal de Justiça do Amapá, por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, realizou mais uma edição do Programa de Conciliação Itinerante na comarca de Amapá. A ação, autorizada pela presidência do tribunal, concentrou atendimentos no Fórum do município com o objetivo de ampliar o acesso à justiça e fomentar a cultura do diálogo. Tribunal do Acre prepara mais uma edição do projeto Caminhos Literários no Socioeducativo. Destaque de Cid Marcos. A 4ª edição do projeto Caminhos Literários no Socioeducativo pelo Direito à Cultura será realizada no Acre com o tema Adolescência em Cena, focando no papel do audiovisual e das expressões culturais juvenis na construção de identidades, pertencimento e cidadania. O evento é promovido por meio do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo e da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Acre. São 6h29. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. E você pode rever este e outros programas no canal oficial do TJMG no YouTube. Uma ótima noite.